Boa noite. Hoje é o nosso sexto dia de oração e consagração. Nós temos orado pelo ano de 2026 e nós temos meditado a respeito de Cristo, do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Vamos meditar também em alguns princípios do reino, mas para que a gente possa construir uma vida realmente edificada sobre a rocha, que é Cristo, viver o novo do Senhor, sermos um ordem novo, nós precisamos voltar para a origem, que é Cristo. Quem é Jesus para você? Hoje nós vamos falar de um texto que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse texto é um texto longo, por isso nós vamos ler e meditando, refletindo na mensagem, para que não fique muito cansativa essa leitura. Amém? Você pode abrir a tua Bíblia em João 4, a partir do versículo 1, e vamos acompanhando. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. E Jesus está ali na Judéia pregando a palavra. E de repente ele fica sabendo que os fariseus, os religiosos, estavam discutindo a respeito de quem batizava mais, quem fazia mais discípulos, se era João ou se era Jesus. E essa palavra deixa bem claro que quando Jesus soube disso, ele se retira. Então quando ele fica sabendo dessa comparação, dessa disputa ali de quem batizava mais, Jesus deixa a Judéia, porque ele não veio para isso. E diz a palavra que ele vai para a Galileia, mas diz, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Para ir da Judéia até a Galileia, passava por Samaria ou não necessariamente, porque o trajeto poderia ser feito de várias maneiras. Porém, os judeus, eles não faziam esse trajeto, eles cortavam volta de Samaria, porque eles não se misturavam com os samaritanos, eles tinham uma rivalidade, uma rixa muito grande com os samaritanos, os judeus. Então, mas a palavra diz que era necessário passar pela região de Samaria, porque era o propósito de Jesus ir até a cidade de Samaria, que os judeus desprezavam. Versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse texto nos mostra claramente que havia um propósito muito específico de Jesus se encontrar com a mulher samaritana naquele poço, ao meio-dia. Então ele vai até o poço, ele envia seus discípulos para comprar comida. Imagina, os 12 saem para comprar comida para que Jesus pudesse realmente ter um encontro a sós com esta mulher. Na cultura deles, isto era totalmente inapropriado. Porém, Jesus rompe todas as barreiras e chega até essa mulher. Essa mulher vai no horário do meio-dia, o sol escaldante. Geralmente as mulheres iam buscar água num horário que o sol não estava tão forte. Mas essa mulher foi neste horário, porque certamente ela não queria ter contato e ver ninguém ali da cidade. Ela queria ir sozinha pegar essa água. Porque provavelmente essa mulher era muito rejeitada. Não só rejeitada pelos judeus, como diz na própria palavra, porque os judeus não se davam com os samaritanos, mas também era desprezada e rejeitada pelo seu próprio povo. Pela característica que nós vamos ler da vivência desta mulher, provavelmente na cultura deles ela era desprezada. Por isso que ela vai sozinha neste horário pegar água. E Jesus se revela a ela pedindo um copo d'água. E ela fala, como pode o Senhor, sendo um judeu, falar comigo que sou uma samaritana? Porque havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Os judeus se consideravam linhagem pura, que não se misturou, santos. E os samaritanos eram desprezados pelos judeus, porque desde o tempo que Salomão morre, e tem uma divisão do reino do norte e o reino do sul, e ali já começa uma divisão muito grande. Mais tarde, a Síria conquista Samaria, toda aquela região de Israel, e leva muitos samaritanos para a sua terra, e alguns colonos da Síria também começam a morar ali em Samaria, e os samaritanos começam a se relacionar com esses povos estrangeiros, se misturam, se casam. Então, os judeus consideravam os samaritanos como uma raça, uma linhagem misturada, que não era mais pura. Por isso que eles rejeitavam os samaritanos, eles cortavam volta de Samaria. Um judeu não falava com o samaritano.
Mas Jesus tinha o propósito de ir até Samaria. Quantos samaritanos, quantas samaritanas são rejeitados pela sociedade, mas Jesus não rejeita. Jesus vai ao encontro dessas pessoas que são desprezadas, são rejeitadas. Eu não sei se de repente você foi rejeitado por alguém, ou a sua vivência, você sofreu algo que você foi desprezado, e você carrega isso dentro de você, essa raiz da rejeição. Então, eu não sei onde você foi desprezado, mas eu sei onde você foi eleito, onde você foi escolhido, onde você foi amado, em Jesus Cristo. Jesus então se manifesta a essa mulher e fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo para beber, você pediria e ele te daria água viva. A mulher começa a ficar confusa, ela não entende. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, que ele mesmo bebeu? Ela está falando da água que nós bebemos, da água do poço. Jesus está falando da água viva. Então Jesus responde para ela: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Jesus está falando da água viva. Ele está falando que ele é a fonte da água viva. Ele é a fonte da vida. Ninguém vive sem água. Então, quando ele fala que ele é a fonte da água viva, ele está dizendo que ele é a fonte da vida. E quando essa mulher ouve, ela fala: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir aqui buscar. Ela continua falando da água do poço. E Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Jesus toca na ferida dessa mulher. Quando Jesus quer se revelar a ela, ele começa ali tratando algo que uma área da vida dessa mulher, que havia uma ferida profunda. E ele toca na ferida dela para curá-la. E ela responde: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus está revelando para esta mulher, quando ele pergunta: vá buscar o teu marido, Jesus está expondo uma área da vida dela onde ela buscava saciar a sede dela. No caso da mulher samaritana, ela buscava saciar a sede dela nos relacionamentos. E não dava certo os relacionamentos, ela buscava ser amada. E um após o outro. Só que essa busca de saciar a sede dela nos relacionamentos, um lugar onde ela achava que só se sentiria completa, amada, aceita por um homem, por um relacionamento, não saciava a sede dela. É isso que Jesus estava mostrando para essa mulher. E a pergunta que fica para nós é: quais têm sido os postos que você tem buscado saciar a tua sede? Quais têm sido os postos que nós temos buscado saciar a sede que só Jesus pode saciar? A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus revela o coração, a ferida daquela mulher, ela reconhece ele como profeta. À medida que ela vai aprofundando no relacionamento dela com Jesus, conhecendo Jesus, Jesus vai também se revelando. Primeiro ele se apresenta e ele é um judeu. Agora ela já o reconhece como profeta. E quando ela reconhece, ela fala: vejo que tu és profeta. E ela começa uma conversa com Jesus a respeito de adoração. Que os samaritanos adoram no monte, na Samaria, e os judeus adoram em Jerusalém. E ela quer saber aonde ela deve adorar. Ela quer adorar o Pai. Ela está manifestando o desejo: eu quero adorar esse Deus, eu quero adorar o Senhor que me encontrou. Mas aonde eu adoro? E Jesus está falando para essa mulher: olha, não é nem no monte de Gerizim e nem no monte de Jerusalém, que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Senhor é espírito. Jesus está mostrando para essa mulher que o verdadeiro adorador, ele adora onde ele está. Não tem a ver com um monte, com um lugar específico, mas o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Ele adora com sua vida, ele adora na sua casa, ele adora no seu trabalho, ele adora na rua, ele é um adorador. A gente vê que essa mulher, ela começa a gerar dentro dela uma sede de conhecer mais a pessoa de Jesus e de entender mais de como se adora, onde adora, e ela começa a falar do Cristo. Ela fala: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E Jesus se revela a ela à medida da sede dela. Jesus vai se revelando mais profundo para ela. E Jesus fala: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Primeiro ela vê Jesus como um judeu.
À medida que ela tem intimidade, vai conversando com ele, ele se revela mais e ela reconhece Jesus como profeta. E aí, então, a sede dela aumenta, ela começa a querer saber onde adora, como adora. Jesus vai se revelando mais a ela, até que ele fala, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Jesus disse para essa mulher, se você beber da água que eu lhe der, Jesus está dando água para ela, Jesus está dando a palavra para ela. Jesus é a fonte da vida, está gerando vida dentro dela. E à medida que ele vai falando com ela, ele também está dizendo, olha, se você beber da água que eu lhe der, rios de águas vivas jorrarão do teu interior. Essa água vai saciar a tua sede, mas não só saciar a tua sede. Essa água vai jorrar do teu interior como vida. E ali, depois dessa conversa, os discípulos chegam e essa mulher deixa o cântaro dela e vai correndo à cidade. Se torna a maior missionária daquela região da Samaria. A gente vê que Jesus vai ao encontro de uma mulher samaritana para tocar toda uma Samaria. Que é esse o propósito de Jesus. Quando ele nos toca, ele quer que rios de águas vivas fluam do nosso interior e que vidas sejam tocadas através dessa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa noite, por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos encontra, Pai. Assim como o Senhor encontrou essa mulher samaritana, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor se revela a nós. O Senhor, Deus, derrama, Senhor, das suas águas vivas sobre nós. O Senhor sacia a nossa sede. O Senhor é a fonte de águas vivas. O Senhor nos cura. Pai, eu não sei aonde há uma ferida, aonde cada uma das vidas que estão ouvindo o Senhor buscam saciar a tua sede. Buscaram até hoje saciar a tua sede de impostos. Mas eu sei que o Senhor, Deus, é a fonte de águas vivas. E o Senhor quer saciar a nossa sede e ainda mais fazer fluir do nosso interior rios de águas vivas. Em nome de Jesus, papai, eu não sei onde essa pessoa pode ter sido desprezada, rejeitada, assim como essa mulher se sentia desta maneira. Totalmente improvável. Mas eu sei que quando nós voltamos à origem que é Cristo, quando nós olhamos para ti, o Senhor, Deus, se revela a nós. E ali reconhecemos que nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos escolhidos, Senhor. Em nome de Jesus, isso nos cura. Senhor, que o Senhor venha, Deus, fluir, Senhor, na vida de cada vida que está ouvindo esta palavra. Que em nome de Jesus nós possamos ser verdadeiros adoradores. Que possamos nos relacionar contigo e adorar o Senhor em todo o tempo. E que em nome de Jesus, papai, rios de águas vivas venham jorrar do nosso interior. Que neste ano de 2026, o Senhor, Pai, possa verdadeiramente ser para nós essa fonte de águas vivas, Senhor. Que nós possamos buscar verdadeiramente na fonte que é o Senhor tudo o que nós precisamos. E que a partir deste relacionamento, o Senhor também venha, Senhor, nos enviar para tocar vidas, para sermos porta-voz, para anunciar Cristo para todos que estiverem ao nosso redor. Esta é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.